Alô para você ligado no Upgrade aqui na Rádio Futebol Clube, seja muito bem-vindo. Hoje um dia especial, segunda-feira de carnaval, e amanhã a Rádio Futebol Clube oficialmente entra no ar com toda a sua programação. 9 da manhã o Breakfast News, atualizando as informações do futebol brasileiro, mais especificamente o futebol de São Paulo. O Click Time a qualquer momento na programação, com novidades do futebol do Brasil e do mundo. E aí às 17h30, para você acompanhar o Plantão da Champions. O Plantão da Champions vai informar tudo para você em tempo real. Enquanto os jogos estiverem acontecendo, nós estaremos aqui comentando, dando detalhes, né? Dando curiosidades sobre aquilo que está rolando. Amanhã nós teremos 2 jogos, Juventus e Tottenham, Basel e Manchester City. No horário brasileiro, os jogos começam às 17h45. E na quarta-feira, Porto e Liverpool, e o jogo que todo mundo está esperando, né? Real Madrid e Paris Saint-Germain no Santiago Bernabéu. Não vai faltar emoção, e quem vai estar comigo aqui nesse primeiro histórico plantão da Champions da Rádio Futebol Clube é ele, o comentarista Fábio Salgueiro, que virá com confete, serpentina, abadá, tudo que tem direito para trabalhar. Não é isso, Fabinho? Um abraço. Fala, Lima, um abraço a você, aos ouvintes, aos amigos, né? Eu vou fantasiado, mas sem rasgar a fantasia. Serpentina, confete. Isso é importante, né? Dentro da paixão pelo esporte. Inclusive, eu quero tomar a liberdade aqui de 30 a 40 segundos, dar os parabéns a nós que estamos estreando, a Rádio Futebol Clube, a você, em especial, que é um amigo meu de longa data e que me deu prazer de me colocar nesse projeto. Eu estou muito honrado, um projeto que nasce campeão, que vai estrear realmente com o plantão da Liga dos Campeões, aí, com um jogo maravilhoso, que promete demais. E eu vou te falar mais uma coisa, os amigos ouvintes que vão acompanhar a gente em todas os nossos programas, e a partir de realmente desse pontapé inicial da Liga dos Campeões, eles têm que saber, né, que nós somos apaixonados por esportes, e vamos estar sempre de braços abertos para eles, para bater, para debater, para falar de futebol, para falar de todos os esportes, e sempre com essa interação com eles, que é o mais importante, né, Lima? Obrigado por me dar esse convite, me dar a chance de participar desse projeto. Olha, eu tenho que agradecer o fato de você ter abraçado, né, esse projeto. A honra é minha, né? A gente tem uma amizade aí de muitos anos. Eu sei da sua competência jornalística, né? E também do seu caráter como pessoa, e você não poderia ficar de fora, assim como Maurício Rossi e outros que com certeza entrarão aí pelo caminho, né, para fazer com a gente um rádio que a gente gosta. Não estamos aqui para ensinar ninguém, né? Não é essa a intenção. A intenção é a gente colocar em prática a experiência de muitos anos, né? Tanto eu quanto o Fábio, o Maurício e outros estamos há muito tempo com o microfone, ou no caso do... Você ainda pegou a máquina de escrever nas redações, Fábio, ou não? Ou já era computador? Não, eu peguei saindo assim, né? Quando eu entrei, estavam efetuando a troca. Foi assim, aos 48 do segundo, eles estavam saindo, eu estava entrando. Eu peguei as mesas, muitas das mesas queimadas com bituca de cigarro, porque o cigarro comia ali inteira a madeira da mesa, ao lado, inclusive, das máquinas de escrever. Mas eu não peguei as máquinas de escrever, não. Ah, tá. Eu peguei na época da faculdade, né? Quando eu estudei lá nos anos 80, né? Na Casper Libero, eram aquelas máquinas Hamilton, né? E a gente ficava ali, era uma barulheira, todo mundo na redação escrevendo. Era muito legal. Bom, então é isso, né? E a gente vai até para elucidar um pouco para você que está chegando agora, o Breakfast News sempre às 9 da manhã, né, com informações do futebol de São Paulo, do Brasil, mais evidentemente voltado para o futebol de São Paulo, que é onde nós estamos, né, baseados. O Click Time, à medida em que as notícias forem acontecendo durante o dia, a gente vai atualizando. Então o Click Time não tem um horário definido, né, na hora que acontece. E o Upgrade sempre às 6 da tarde. Claro, eventualmente, quando tiver jogo, por exemplo, no dia do plantão da Champions, não vai ter Upgrade, porque vai coincidir de ser no mesmo horário, né? Então, com o futebol internacional, Upgrade, e nós teremos, pelo menos num primeiro momento, uma vez por semana, o Fora de Campo, que vai ser um programa de debates, né?
comigo, com o Fábio e outros colaboradores e convidados, sempre para fazer uma resenha. Aí é na base da opinião mesmo, né? De cada um falar o que pensa. A gente vai linkar aqui alguns assuntos importantes, elencar alguns assuntos importantes na segunda-feira, 19h, e vamos também com o Fora de Campo. Portanto, essa é a nossa programação inicial, além de algumas transmissões. Por exemplo, domingo que vem a gente vai transmitir São Paulo e Santos, o grande clássico. Nós vamos ter um pouco mais para frente também Corinthians e Palmeiras, mais um jogo também do campeonato francês, do Paris Saint-Germain. Então, quer dizer, são outras formas, né? A gente vai procurar dar atenção não só para o futebol brasileiro, mas na medida do possível também para o futebol internacional. E por falar em futebol internacional, né, meu caro Fábio Salgueiro, antes da gente entrar na Champions League, deixa eu pegar aqui um pouco a choradeira do campeonato inglês, né? Porque é uma choradeira. O Mourinho, por exemplo, perdeu mais uma. E aí viu, né, a distância para o City aumentar ainda mais, né? E ele atribuiu a derrota para o Newcastle aos deuses do futebol. I know that Newcastle players and fans and Benitez and everybody connected with the club is very, very happy with these 3 points. Is very, very happy with the feeling of the gods of football were with us. E tá aí o Mourinho dizendo que ele sabe, né, que o pessoal do Newcastle está muito feliz com a vitória e principalmente com os deuses do futebol, porque realmente o Manchester nem jogou tão mal assim. O goleiro do Newcastle se destacou, fez defesas importantes, mas o Mourinho está dizendo que perdeu o jogo porque os deuses do futebol estavam ao lado do Newcastle. Você acredita nisso, Salgueiro? Olha, explicação não dá, né? Que existem os deuses do futebol, sim, mas usar isso como argumentação não dá. O Mourinho foi mal nessa, assim como está vindo mal numa competição que só está indo bem o Manchester City. Impressionante, né? Do rival Guardiola. Agora, quando falta argumentação, aí você atira para todo lado, né? O problema é o seguinte: o goleiro do Newcastle, que teve uma tarde e noite maravilhosa no gol do Newcastle, ele tá lá para isso. Assim como o goleiro do Manchester também tá lá para isso, né? Então é aquela coisa, existe favoritos, existe realmente a equipe que se sobressai mais e fica mais próximo da vitória, mas o que se resolve é dentro das 4 linhas. E dentro das 4 linhas houve o tropeço do Manchester United pro Newcastle, pegou muito mal, o Newcastle só tá na 13ª colocação, e aí numa competição que você vê o rival Manchester City disparar na frente, fazendo, talvez, né, apresentando o futebol mais bonito do planeta hoje, então fica muito ruim. O Mourinho já disse em algumas oportunidades, e recente inclusive, que o Manchester City é um ponto fora da curva, está com um desempenho maravilhoso, ele deu o braço a torcer. Agora, nessa ele foi muito mal, mas é totalmente compreensível também, né, Lima? Chega uma hora que é aquela coisa, né? Falta uma campanha que é ruim e uma campanha que é muito boa do rival. Fábio, eu só gostaria que você repetisse falta, porque deu uma pequena queda aí na sua fala quando você estava completando. Quando falta argumentação, aí você dá uma derrapada mesmo. Quando o Mourinho fez, em algum momento já, e num passado recente, aí de algumas semanas, ele disse, né, que o desempenho do Manchester City é um ponto fora da curva, ele entendia isso, mas por outro lado agora fica muito claro que o Newcastle é só o 13º e conseguiu bater o Manchester do Mourinho. E o City disparado na frente. Então chega uma hora que é aquela coisa, né? Falta argumentação boa diante de uma liga inglesa que apresenta realmente um bom desempenho, o Manchester City disparado. Aí você tropeça nas palavras também, como aconteceu com o Mourinho. E só pra gente não deixar passar, né? O goleiro do Newcastle é o Dubravka. Goleiro eslovaco, né, o Martin Dubravka, que fechou o gol e foi o responsável aí por esta verdadeira choradeira do Mourinho em mais uma derrota na Liga Inglesa. E outro também que não gostou nada do que viu, só que aí não falou em deuses do futebol, né? Fez uma análise mais fria e tática do jogo, foi o Arsène Wenger, já que o Arsenal perdeu o clássico, um dos clássicos de Londres, para o Tottenham por 1-0. We were destabilized by the goal they scored, and they had 2 or 3 opportunities where they could have scored. And in the final part of the game, we should have come back to 1-1.
Bom, ele disse que o gol do Tottenham desestabilizou o seu time e, apesar disso, diz que o Arsenal criou aí oportunidades até para empatar o jogo, mas não conseguiu. É outro time que também, nos últimos anos já, né, Salgueiro? Não é só especificamente nessa temporada 2017-2018, o Arsenal faz tempo que não briga diretamente por um título importante, não é? É verdade, e há 2 rodadas a gente não pode esquecer que o Arsenal perdeu para o Swansea também, nós falamos aqui no nosso programa de futebol internacional, a gente comentou isso também. O Arsène Wenger é impressionante como ele é um gentleman até no momento da explicação, né? Ele não recorre aos deuses do futebol e ele dá uma explicação muito mais técnica, realmente é um gentleman. Agora, é aquela coisa também, né, que chove no molhado, que chega num momento que você não tem explicação para compreender, para tentar, né, chegar a alguma compreensão aí de mais uma derrota do Arsenal. É lógico que dessa vez foi pro Tottenham, foi na casa do inimigo, então lógico que é um resultado totalmente compreensível e aceitável 1-0. Só que fica uma coisa muito claro, né? Hoje o Arsenal, ele tem 45 pontos, Lima, e o Manchester City está com 72, são 27 pontos atrás, é muita coisa, Lima. Isso aí incomoda não só o torcedor, mas incomoda os profissionais, porque 27 pontos atrás do primeiro colocado é muita coisa para uma equipe como o Arsenal. É pontuação de time pequeno, né? Essa é que é a verdade. Aliás, por falar nisso, na Premier League o City tem 72, o United 56, o Liverpool 54, o Tottenham tem 52 e o Chelsea tem 50, e aí vem o Arsenal. Olha, do quinto colocado, que já não é uma colocação assim espetacular, né, que é o Chelsea, o Arsenal está 5 pontos atrás. Então realmente a coisa não está nada boa, né, para o time do Arsène Wenger mais uma vez. Agora Lima, pode falar, Fabinho. Sem querer fugir da pauta, só para te colocar o seguinte: num campeonato por pontos corridos é possível o City abrir do Arsenal 27 pontos, até porque privilegia a cada rodada, privilegia o equilíbrio, privilegia realmente taticamente o jogo bem jogado e aquela coisa de você vencer, de você ter um equilíbrio em todas as rodadas e somar os pontos. Agora, por exemplo, se colocar Manchester City e o Arsenal em 2 jogos de mata-mata, a diferença não vai ser tão grande de 27 pontos, né? Aí pode realmente no imponderável ali dar alguma coisa. Essa é a diferença dos pontos corridos para disputa eliminatória, para uma disputa que a gente fala aqui no popular, o mata-mata, né? É verdade, concordo plenamente com você. E uma coisa que me chamou a atenção nesse fim de semana foi o Napoli. Eu assisti uma boa parte do jogo entre Napoli e Lazio. O jogo foi em Nápoles. A Lazio fez 1-0 e aí o Napoli virou, ganhou de 4-1. E o Napoli está jogando muita bola, né? Tem 63 pontos, um a mais que a Juventus, né? Claro que falta muita coisa. Toda vez que você tem a Juventus no seu retrovisor, é difícil você bancar que o Napoli vai ser campeão, né? Porque a Juventus é a Juventus, tem todo um peso, tem toda uma camisa, tem toda uma história. Agora, que o futebol mais bonito da Itália hoje é o do Napoli, eu não tenho nenhuma dúvida. Você tem acompanhado os jogos do Napoli ou não? Tenho acompanhado os jogos do Napoli e é impressionante também como a força da Juventus em se tratando de campeonatos por pontos corridos, né? É impressionante como é uma equipe que mantém aquela batida, né? Agora, de jogo bem jogado, eu ainda acho e vejo com um pouco mais de simpatia o Napoli, mas concordo com você. Quando olha pelo retrovisor a Juventus é muito complicado. Sem dúvida, porque são os dois times que brigam, né, pelo título. A Inter, que é a terceira colocada, tem 48, também está lá atrás, né? A Roma tem 47, a Lazio 46 e a Sampdoria 41. E o Milan, né, a gente falou tanto do Arsenal, olha o Milan, 38 pontinhos apenas. Realmente o Milan também caindo pelas tabelas, né, lamentavelmente. Bom, Fábio, e agora vamos falar, né, do filé mignon do futebol mundial, né? Exceção feita a Copa do Mundo, que é a principal competição do futebol, mas em termos de clubes, a Champions League realmente reúne o que há de melhor, né? São verdadeiras seleções em forma de time, e nós teremos Juventus e Tottenham amanhã, Basel e Manchester City. Que dá para falar desses 2 jogos de amanhã que nós estaremos acompanhando aqui na Rádio Futebol Clube?
Olha, na verdade, o que dá para falar é que são jogos de oitavas de final, cai no que eu falei há pouco, fazendo um comparativo entre a campanha do City e com a do Arsenal num campeonato por pontos corridos, que daí dá a chance do City abrir 27 pontos. Agora, com relação a um mata-mata, muda totalmente de figura. E eu, particularmente, tenho uma predileção enorme pelo mata-mata. Para mim, seria tudo mata-mata. Eu acho que o futebol, o imponderável, é o grande barato do futebol, e eu sou totalmente contra as pessoas que adotam um discurso do seguinte: mas não se fez justiça. Justiça passa longe do futebol. Graças a Deus, porque é aí que torna o futebol um esporte mágico, um futebol totalmente diferente de qualquer outra modalidade. Posso pôr uma pimentinha aí, não? Esses duelos que você citou são duelos de primeira rodada do mata-mata de oitavas de final da principal competição do planeta Bola. Então, realmente, aí, o que acontece? Entra o imponderável, sim, entra a qualidade das equipes, sem dúvida nenhuma. Agora é o seguinte, entra também o fato, Lima, de ser importante você jogar com inteligência e sabendo que é uma decisão de 180 minutos. O Vanderlei Luxemburgo, para mim, foi um cara realmente que não brilhava tanto em mata-mata, ele brilhava mais em pontos corridos. Mas ele tem algumas colocações importantes com relação a isso, e a gente vai citar, eu vou citar isso nessa análise. Mas, por exemplo, nesses dois confrontos amanhã que a gente vai acompanhar de perto, Juventus e Tottenham, um duelo equilibradíssimo. Eu acredito, tenho esse feeling. Se o Tottenham segurar um resultado importante, um resultado bom, e leia-se, não perder na Itália, eu acho que no jogo da volta ele mata no seu campo, apesar da Juventus ter todo aquele sistema tático pragmático, ser muito forte no sistema defensivo para segurar um resultado. Eu acho que depende muito do principal jogo. O segundo jogo, Basel e City, aí eu cravo o City fácil. Eu também. O Basel, ele tem um histórico contra o United, né? Ele já complicou a vida do... Mas eu acho que o time do Guardiola não vai dar. Eu só vou colocar uma pimentinha nisso que você falou aí, de pontos corridos e mata-mata. Eu acho que tem espaço para tudo. Eu gosto do mata-mata. É que, por exemplo, normalmente, quando a gente discute isso, a gente discute em nível de futebol brasileiro, né? Claro, e principalmente porque o Brasileirão, desde 2003, passou a ser por pontos corridos. Eu acho que no caso do Brasil é legal, por quê? Porque você já tem os estaduais com mata-mata, Libertadores, Copa do Brasil, você tem a Sul-Americana. Então, quer dizer, não é que eu não sou a favor que todos os campeonatos sejam de pontos corridos, não é isso. Mas pelo menos um eu acho que tem que ser. E, independentemente do fato de se fazer justiça ou não, eu acho que um campeonato de pontos corridos, quando você tem um time muito melhor que o outro, como está acontecendo agora na Inglaterra, na Espanha, né, o Barcelona também, se bem que o Barcelona se complicou, hein? Teve uma vantagem já enorme, agora está 7 pontos do Atlético de Madrid. Se bem que tirar 7 pontos do Barcelona não é fácil, mas pelo menos você obriga que nas temporadas seguintes os times que ficaram muito para trás montem grandes equipes e tentem correr atrás de quem está por cima. Então, nesse aspecto, eu acho que faz bem para o futebol, né? Se você tiver só mata-mata, o mata-mata, muitas vezes, ele iguala os desiguais, né? Então, você pode ter, durante muitos anos, equipes sendo campeãs, porque foram bem no mata-mata, e o futebol não crescer com isso. Então, eu acho que tem espaço para as duas coisas, né? No caso do Brasil. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que continuar sendo de pontos corridos, e as outras competições, beleza, né? Estaduais, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, mata-mata. Então nós vamos ter para todos os gostos. Você não acha? Não? Você acha que o brasileiro mais mata-mata do que pontos corridos, né? Como é que é? Exatamente. Pontos corridos só tem um, que é o Brasileirão. Você tem 4 competições mata-mata e só uma de pontos corridos. Então acho que não precisamos, né, também ficar fazendo apologia, né, questão agora eu respeito. Não, eu respeito. Eu só estou dizendo que a minha opinião o campeonato por pontos corridos, eu sou um cara que eu não abraço nenhuma tese e vou morrer com ela. Eu acho que eu tenho essa virtude de analisar. É questão de predileção. Eu aprendi a amar o futebol acompanhando o mata-mata e vendo o mata-mata e vendo toda essa injustiça, entre aspas, que tomou conta do futebol e realmente leva a gente agora. Sem dúvida nenhuma. Eu nem creio, nem vou levantar uma bandeira que o Brasileirão precisa mudar de fórmula para se tornar atrativo ou para realmente fazer valer a minha vontade. Não. E a Copa do Brasil e a Libertadores que teve, elas foram um pouco mais estendidas
e a Copa do Brasil, inclusive, não foi só apenas estendida, ela foi realmente injetado um prêmio maravilhoso, que maior do que a Libertadores, por exemplo. Então torna duas competições que vão arrastar sua emoção praticamente até o segundo semestre, final do segundo semestre, ou seja, pelo ano inteiro. Então é uma coisa que também vai caminhar junto com o Brasileirão por pontos corridos, privilegiando um equilíbrio maior, tendo essas duas competições chegando também juntos e aprovando o mata-mata, oferecendo a emoção do mata-mata para quem gosta, que no meu caso eu gosto bastante. Bom, como amanhã nós não teremos o upgrade, porque estaremos com o plantão da Champions, vamos falar também dos jogos de quarta-feira. Começando com Porto e Liverpool. Vamos deixar o La Crème de la Crème por último, Salgueiro. Sim. Olha, nesse caso, e eu posso falar que eu acompanho o futebol português com muito mais atenção, porque no Band Esportes, onde eu trabalho, a gente tem os direitos do Campeonato Português. Desculpa. Então a gente pode falar sobre isso. Eu particularmente acho que nesse confronto entre portugueses e ingleses, eu acho que o futebol inglês, ele está mais encorpado, ele está mais talentoso, ele tem melhor desempenho. Eu acho que no melhor de duas partidas, aí eu trago aquela tese do Vanderlei Luxemburgo, que ele falava o seguinte: Salgueiro, em melhor de dois jogos, em se tratando de mata-mata, a tendência da melhor equipe vencer é maior. Então eu acho que nesse caso, nesse confronto específico, eu acho que dá Liverpool. Bom, então para falarmos de Real Madrid e Paris Saint-Germain, eu tenho aqui duas declarações, né, dois depoimentos. Um curtinho do Cavani, vamos ouvir o Cavani. Después pienso que es un partido que va a ser muy importante, porque creo que Paris Saint-Germain poco a poco ha llegado a un nivel de estar entre los mejores equipos del mundo, y ese tipo de partidos yo creo que son especiales. E o Unai Emery, né, que é o técnico do Paris Saint-Germain. C'était candidat pour gagner cette champion, qu'il va jouer à la 8e. Mais les deux matchs, dans le moment qu'il va arriver, il va arrêter tout le monde. Bom, aí o técnico espanhol, né, do time francês, ele está dizendo que são dois candidatos ao título que se encontram nas oitavas de final. E que no momento em que esse jogo acontecer, os olhos do mundo estarão voltados, né, para a cidade de Madrid. Principalmente os olhos daquelas pessoas que amam futebol. E ele diz também que está feliz pelo fato do Paris Saint-Germain chegar nessa condição e de que o seu time chega num bom nível, num nível em que dá para encarar o Real Madrid de igual para igual. O Cavani também falou sobre essa história de nível, né, que ele acha que o Paris Saint-Germain hoje tem nível para encarar o Real Madrid. E eu pergunto a você, Fábio Salgueiro, é isso mesmo? O Paris Saint-Germain já está pronto, já tem nível para encarar o todo-poderoso Real Madrid? Ah, tudo bem, o Real Madrid nesse ano, nesse começo de 2018, não vem fazendo grandes partidas. Sábado até goleou 5-2, mas vem decepcionando, está praticamente fora da disputa do título do Campeonato Espanhol. Mas é o Real Madrid, é o time do Cristiano Ronaldo e companhia. E é o maior vencedor da Champions League com 11 títulos. Então a pergunta é essa: o Paris Saint-Germain hoje joga de igual para igual com o Real Madrid? Vamos lá, Lima. Eu acho o seguinte, olha, eu projeto um confronto muito equilibrado entre o Paris Saint-Germain e o Real Madrid, mas eu vejo o Paris Saint-Germain com bola, com futebol, para encarar sim de igual para igual o Real Madrid. Não historicamente, porque é lógico que o Real Madrid, historicamente, principalmente se tratando de Liga dos Campeões, é muito maior que o Paris Saint-Germain, mas futebol é momento e o momento das equipes é um momento muito parelho. Não vou nem me apegar a essa possível má fase do Real Madrid, que eu acho que é meio ilusória, para colocar realmente o Paris Saint-Germain no mesmo patamar do Real Madrid. Vou colocar que são duas equipes muito fortes, que têm seus talentos individuais, têm os seus destaques individuais, e esse duelo maravilhoso que se projeta entre o Cristiano Ronaldo e o Neymar, e aí a gente vai ver o que dá. Na história, é lógico que o Real Madrid é maior, mas eu não consigo apontar uma equipe favorita. Eu acho que em 2 jogos pode acontecer de tudo, e eu vejo realmente o Paris Saint-Germain que, olha, Lima, cresceu na dor, porque aquela eliminação para o Barcelona, depois de fazer 4 gols num jogo de ida e perder de 6-1 o jogo da volta,
fez o Paris Saint-Germain crescer na dor, fez o Paris Saint-Germain aumentar a obsessão de buscar um título inédito da Liga dos Campeões, e agora tem o Real Madrid. Um duelo que a gente já conversou aqui em outros programas, que é um duelo que pode ser encarado como uma semifinal antecipada ou até uma final antecipada, mas que é um duelo de oitavas de final e que em 2 jogos eu não consigo te cravar quem vai passar ou quem está mais próximo de passar. Eu acho que vão ser 2 grandes jogos e eu coloco nesse lado, nesse ponto, 50% para cada lado. Eu acho que no mundo dos sonhos, e quem gosta de futebol, analisando as equipes que disputam a Champions League esse ano, as 2 semifinais dos sonhos seriam: uma podia ser essa, né, Paris Saint-Germain e Real Madrid, e do outro lado Barcelona e Manchester City, por exemplo. E olha, eu não estou nem citando o Bayern de Munique, né, que eu acho que nesse momento, embora seja um grande time e tal, mas acho que ele está um pouquinho abaixo dessas 4 equipes. Você já imaginou uma semifinal assim como eu projetei? É claro que não vai acontecer, né? Porque ou o Paris Saint-Germain ou o Real Madrid, mas a gente pode ter, sei lá na frente, quem sabe, um Manchester City e Barcelona, o que seria também fantástico, né? Nossa, seria maravilhoso, né? O Barcelona incorporou com o Lionel Messi de novo, está jogando muito, Paulinho muito bem, Suárez, tem todos, né? Tem todos os jogadores aí indo muito bem, o Lima. E seria um duelo, um confronto maravilhoso. Que eu quero tomar a liberdade de fazer para você, até porque sua opinião é muito importante, porque você tem experiência, você conhece desse esporte chamado futebol. Eu fiz uma postagem aqui no meu blog, o salgueirofc.com.br, que inclusive eu tomo a liberdade de pedir para todos acessarem também o meu blog, o Salgueiro Sem dúvida. E debater o futebol internacional comigo lá também. Eu recomendo. Eu fiz uma brincadeira lá, fala, Lima. Eu recomendo o seu blog. Então, obrigado, pô. Então eu recomendo também, não só o nosso projeto, a nossa Rádio Futebol Clube, mas o meu blog também, quem quiser participar lá. E as perguntas que eu fiz lá são perguntas rapidinhas, eu queria a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante, sem querer fugir muito da pauta, mas, por exemplo, eu pus uma foto do Cristiano Ronaldo e do Neymar, ambos assim de frente, e coloquei o seguinte: quem classifica, Lima? Tudo perguntas fáceis. Mas eu não fico em cima do muro. Veja bem, eu posso até errar, mas eu vou errar por ter opinião, claro, né? Porque seria muito fácil chegar aqui e falar assim: não, olha, é um jogo difícil, tudo pode acontecer, são 2 grandes equipes. Não, são 2 grandes equipes, mas uma vai passar. Eu ainda acho que passa o Real Madrid. Legal. Cristiano Ronaldo ou Neymar, quem brilha mais? Eu acho que nesse momento, por tudo que já fez, né, o Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Neymar, mais 1, 2 temporadas no máximo, vai ser o melhor do mundo. Mas eu ainda acho, nesse momento, o Cristiano Ronaldo. Fazendo uma projeção do PSG passando pelo Real Madrid, que não é a sua aposta, mas pode acontecer, você acha que uma vitória numas oitavas de final assim encorparia o time do PSG a chegar a uma final do título e a conquistar o título? Sem dúvida. Você deixar pelo caminho um gigante como o Real Madrid, 11 vezes campeão, último campeão, eu acho que daria realmente um outro peso para o Paris Saint-Germain. Tá, e uma última perguntinha. Uma possível derrota para o Real Madrid nas oitavas de final aí, você acha que o Zidane dança? Eu acho que ele dança. Eu acho que a situação do Zidane embora ele tenha sido campeão do mundo, tudo, mas a gente sabe que na Europa a Champions League tem um peso maior até do que o Mundial de Clubes, né? E aí o Zidane, porque aí o Zidane acumularia não é a temporada 2017-2018, mas nesse começo de 2018 ele teria nas costas a eventual, né, a real perda do título para o Barcelona da Liga, porque 17 pontos o Real Madrid não vai tirar. Ele foi eliminado pelo Leganés na Copa do Rei, né? E se perder também a Champions League, aí eu acho que não vai dar para o Zidane. Então é isso, Fábio. Então, olha, um grande abraço, prazer tê-lo comigo aqui nesse projeto, e amanhã nós estaremos lado a lado acompanhando os detalhes aí dos jogos, né, da UEFA Champions League. Só esclarecendo, né, para o nosso ouvinte, não é transmissão, né?
Nós não podemos transmitir, não temos os direitos de transmissão. Nós vamos acompanhar, informar e comentar tudo o que está acontecendo simultaneamente nos 2 jogos para você, né? Aconteceu uma coisa em um, você vai saber, no outro você vai saber, e com muita informação, muita curiosidade e com a categoria do nosso Fábio Salgueira nos comentários. Grande abraço, Fabinho. Vamos. Um abração, Lima, um abração para você também. Vamos comentar com todos os detalhes, sem dúvida, com toda a análise e experiência nossa aí. É uma fase de mata-mata de oitavas de final que promete demais, e essa interação com o nosso público, com o nosso ouvinte, que vai ver, realmente vai se sentir dentro do estúdio, batendo um papo com a gente e falando de tudo que tiver rolando nos jogos, né? Será isso mesmo. Lima, um abraço, amanhã estaremos juntos e vamos em frente. E tem Liga Europa também, viu? Não é só Champions League, não. A gente vai ter também na quinta o plantão da Liga Europa. Fica o recado para você ligado com a gente na Rádio Futebol Clube, amanhã a partir das 16h30, das 17h30, corrigindo, nós teremos o plantão da Champions. Grande abraço, terminamos por aqui o Upgrade e amanhã às 9 da manhã tem o Breakfast News para você. Então, até lá!